É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu espaço de análise para dissecar as patologias estruturais que impedem o pleno desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Nossa pauta de hoje aborda uma chaga crônica e profundamente enraizada na arquitetura do nosso mercado: a persistência dos oligopólios. O artigo que analisamos, de autoria de Cristiano Romero, argumenta que essa não é uma falha de ciclo econômico, mas sim uma rigidez estrutural que atua como um freio no nosso desenvolvimento, exigindo uma contundência regulatória que o Brasil, um país de dimensões continentais, tem historicamente falhado em aplicar. Essa concentração de poder em poucas mãos, que abrange setores do essencial ao supérfluo, é um problema grave cujos riscos transcendem a economia. A dimensão do problema é alarmante, Vera. Setores-chave da economia brasileira operam com níveis de concentração que, em jurisdições mais rigorosas como a União Europeia ou os Estados Unidos, seriam motivo para uma intervenção regulatória imediata e radical. A concentração econômica, afinal, é a consolidação de poder que carrega consigo riscos graves e previsíveis para a sociedade. Ela invariavelmente leva à elevação de preços, ao estrangulamento da inovação, à perpetuação de ineficiências produtivas e, consequentemente, à redução da oferta de emprego. E o artigo traz um efeito colateral de que se fala pouco. Esses oligopólios, com seu descomunal poder econômico, representam uma ameaça à estabilidade política, pois controlam amplos segmentos da opinião pública, um pilar vital para a saúde da nossa democracia. Qualquer debate sério sobre concorrência no Brasil é incompleto sem revisitar o mercado cervejeiro e o caso da fusão entre Brahma e Antártica. Esse evento, no final dos anos 1990, é o trauma fundador da política concorrencial brasileira e a prova cabal do risco da inação ou da má regulação. O cenário pré-fusão era de extrema competitividade, que se refletia no preço da cerveja, comercializada a 1/4 do preço que se via na Argentina, por exemplo. Com a incorporação da Antártica pela Brahma, a nova gigante, a Ambev, saltou para deter quase 80% do mercado. E a tragédia regulatória se cumpriu na íntegra, Vera. Rigorosamente, tudo o que os críticos da fusão previram aconteceu. A concorrência estrutural, como a Kaiser, que chegou a ter 17% do mercado, desapareceu nos anos seguintes, e o mercado se consolidou em um oligopólio, impondo barreiras imensas à entrada de novos competidores. Na época, a preocupação do CAD era dupla: evitar o poder de monopólio sobre o consumidor e o poder de monopsônio sobre os fornecedores. A falha crítica reside no remédio estrutural imposto pelo regulador à obrigação de venda de alguns ativos. O CAD impôs um limite irreal de 5% de market share para os potenciais compradores desses ativos. Essa decisão do CAD de 2000 foi o que o artigo classifica como um tiro no pé da concorrência. Ao estabelecer um limite tão restritivo, o regulador excluiu da compra concorrentes estruturalmente capazes de rivalizar com a Ambev, como Kaiser e Skincariol, que estavam acima do limite de 5%. A autoridade priorizou uma engenharia de mercado frágil em detrimento da viabilidade competitiva. A decisão é, nas palavras do artigo, uma das mais tortas da história do capitalismo tupiniquim. O regulador aprovou a criação de um mastodonte que dominaria quase 80% do mercado, mas exigiu que ele se desfizesse de um pedacinho minúsculo do seu latifúndio, e apenas para compradores que não tivessem mais de 5% do mercado. O resultado lógico foi a solidificação do domínio de longo prazo da Ambev, com ativos entregues a mãos que não tinham capacidade competitiva para desafiar a gigante. Esse erro regulatório de 2 décadas atrás criou a estrutura de mercado que hoje vemos em ação. É nesse contexto de domínio hegemônico e consolidado que a denúncia de que a Ambev estaria praticando atos ilegais e irregulares para eliminar a Heineken do mercado brasileiro ganha uma gravidade extraordinária. O artigo argumenta que isso não pode ser visto como uma mera briga de gigantes, mas sim como a manifestação previsível e sintomática de um poder de mercado que se tornou demasiado confortável e sem freios. A denúncia é um alarme regulatório, Vera. Sem a pressão real e estrutural da competição, o incentivo à lealdade se perde, e o jogo tende a migrar para as práticas predatórias e ilícitas. O risco para a sociedade é claro. Se a concorrência forte for eliminada por táticas anticompetitivas, o consumidor perde a única alavanca que possui sobre preços, qualidade e inovação. O CAD, neste momento, não pode se dar ao luxo de tratar esta denúncia como um caso isolado.
deve encará-la como um sintoma de uma estrutura de mercado cronicamente viciada pelo erro de 2000. O artigo enfatiza que a concentração econômica é um problema multifacetado no Brasil. Ela se manifesta de forma distinta em diferentes setores, e cada um exige uma resposta regulatória calibrada. No setor de infraestrutura de telecomunicações, por exemplo, com seus altíssimos sunk costs, a tendência é a formação de oligopólios. O domínio na infraestrutura de fibra óptica cria um risco de gargalo, que pode estrangular rivais no nível dos serviços de varejo. Neste setor, Vera, a resposta regulatória deve ser diferente. O desafio não é necessariamente quebrar a empresa de infraestrutura, mas garantir o acesso não discriminatório àquela infraestrutura essencial. O detentor do domínio não pode usar esse controle para asfixiar a concorrência no varejo. Já no sistema financeiro, que historicamente foi um oligopólio fechado, com os 5 maiores bancos controlando mais de 3/4 dos ativos, a desconcentração veio por um caminho surpreendente: a disrupção digital. A entrada massiva de fintechs e bancos digitais provou ser o agente pró-competitivo mais eficaz, mostrando que, onde as barreiras físicas e regulatórias são baixas, o fomento à contestabilidade é a melhor política pública. O Brasil possui, desde 2011, um arcabouço de defesa da concorrência alinhado aos padrões internacionais, com foco no controle preventivo. No entanto, o artigo é enfático. A eficácia do sistema reside na qualidade e no rigor dos remédios impostos, e não apenas na legislação. O CAD precisa urgentemente superar a crítica de falta de rigor científico ou subjetividade, que pairou sobre a traumática decisão de 2000 no caso Ambev. Para garantir que o crescimento econômico se traduza em prosperidade distribuída e não em lucros monopolísticos concentrados, o controle da concorrência deve ser técnico e fortemente dissuasivo. O artigo clama por decisões ancoradas em análises econômicas robustas, utilizando medições de concentração consagradas e aplicando testes de prejuízo à concorrência. Mais importante, as sanções devem ser severas o suficiente para que o custo da não conformidade com a lei seja proibitivo para o oligopólio. Não basta multar. É preciso que o regulador demonstre a contundência exigida pelo tamanho do risco. O grande aprendizado não absorvido pelo Brasil é a qualidade dos remédios estruturais. O CAD precisa evitar a repetição do erro Ambev de 2000. Isso significa revogar critérios restritivos que, na prática, impedem que os rivais com escala operacional possam adquirir os ativos desmembrados em casos de fusão. Exatamente, Vera. O artigo é claro. Os ativos alienados devem ser destinados a empresas que possam garantir uma concorrência viável de longo prazo, e não a players minúsculos que serão facilmente absorvidos ou estrangulados pela empresa dominante. A lição do caso Ambev, que transformou a exigência de venda de ativos em uma garantia de domínio a longo prazo para o gigante, precisa ser o marco zero para uma nova e mais rigorosa política de remédios estruturais no Brasil. O CAD aplicou à Ambev, na época, remédios comportamentais e sociais, como convênios para requalificar trabalhadores demitidos. O artigo reconhece o valor mitigador dessas ações, mas as classifica como ineficazes para alterar a estrutura de mercado. Essa é uma distinção fundamental. O foco do regulador deve ser sempre na estrutura. A garantia de acesso à infraestrutura é essencial e a coibição de que o poder de controle seja usado para estrangular os concorrentes no varejo são ações estruturais prioritárias. O CAD não pode se contentar com ações paliativas ou mitigadoras. Deve focar em garantir a liberdade de escolha do consumidor e a saúde da concorrência no longo prazo, pois é essa saúde que impulsiona a inovação e a eficiência. O artigo conclui que o poder de mercado excessivo é, na essência, um poder antidemocrático, que rouba a liberdade de escolha do consumidor e asfixia a inovação. A denúncia sobre a Ambev é um lembrete contundente de que a rigidez estrutural do nosso capitalismo está cobrando um preço alto da sociedade. A falha em aprender com o passado nos condena a repeti-lo. O CAD hoje tem um arcabouço legal sólido, mas precisa demonstrar a vontade política e o rigor técnico de que o país precisa. As decisões de defesa da concorrência devem ser vistas como políticas de Estado que visam garantir que o crescimento econômico se materialize em prosperidade distribuída em vez de lucros monopolísticos concentrados. A grande conclusão, Vero, é que o trauma Ambev não foi superado, foi apenas ignorado. O CAD tem a faca e o queijo na mão para usar sua autoridade com a contundência e o rigor que a maturidade econômica do Brasil exige. O futuro do nosso capitalismo depende da capacidade da autoridade reguladora de reverter a crônica histórica de tolerância aos oligopólios.
Exatamente, Vera. A denúncia contra a Ambev não é o problema, é o sintoma de uma doença crônica. A cura exige que o CAD atue de forma preventiva e repressiva, revogando o erro de 2000 e garantindo que, doravante, os remédios estruturais criem concorrentes viáveis e desfaçam as estruturas de poder que ameaçam a economia e a própria estabilidade política do Brasil. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.